Olá pessoal, esse vídeo a gente vai atualizar o fundo RZTR11, tá? O relatório gerencial referente a dezembro. O valor atual do RZTR R$ 84,00, mínimas chegou aos R$ 77,00 e máximas a 93, pegando o histórico de um ano. Quando a gente pega aqui no gráfico para ver quando é que foi essa mínima, lá por volta de dezembro, né, 19 de dezembro, 20, conseguiu dar uma recuperada e hoje já recuperou 8%. Deu uma queda, né, nos últimos dias, mas também já recuperou, chegou nos 80, R$ 79. Fundo de tijolo, mas com característica de papel, porque, né, tem contratos aí com taxas prefixadas de arrendamento. Então, uma característica aí bem única dos fundos de um fundo imobiliário aí dos outros fundos, né, comparado a outros fundos. Então, uma estratégia diferente. PVP 0,86. O fundo está com preço bem interessante. Quando a gente pega o último rendimento de 1,05, corresponde a um yield mensal de 1,25% no mês, com a cotação base de R$ 83,00. Então, bem interessante mesmo aí. Tá? Quando a gente vai aqui para o relatório gerencial, vamos ver, então, fundo aí da Risa Terrax. O objetivo do fundo, né, são 3 estratégias: Sales, Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Então ali basicamente é a última, ter terreno e valorizar para vender mais caro, e as outras duas ali uma estratégia de arrendar para o inquilino. Às vezes compra e arrenda para o mesmo inquilino, às vezes compra e arrenda para outro inquilino, né? Não o próprio dono. Uma estratégia de recompra muitas vezes, né? Já a gente vai ver a tabela, acho que vamos ver se tem nesse relatório. Taxa de administração alta, 1,25%. Tem taxa de performance também, CDI mais 2. E vamos lá. Então, dividendo yield mensal anualizado de 16%, dividendo bem bom. Último dividendo 1,10. Vamos ver aqui. Histórico de dividendos em dezembro é 1,10. Beleza, número de ativos, então 22 ativos aí, 22 fazendas. Valor patrimonial R$ 95,00. Bacana, aqui alguns dados gerais, dá pra gente passar. Acompanhamento da safra do Terrax, né? A colheita do safra da soja foi iniciada nas propriedades do Mato Grosso, mas as precipitações têm limitado o ritmo dos trabalhos. Precipitações, chuvas, tá? Ao mesmo tempo em que favorecem as lavouras em desenvolvimento. Ainda no centro-oeste, as propriedades em Goiás apresentaram um avanço consistente, beneficiadas por chuvas regulares e bem distribuídas na região. No sul, a propriedade localizada no Paraná recebeu precipitações adequadas que contribuíram para a reposição da umidade do solo e para o bom desenvolvimento das lavouras. Bom, aqui um comentário geral sobre as lavouras. Aqui vai ter um comentário sobre as commodities, né? Soja, milho. Aqui para baixo vai ter mais, não? Algodão. Vamos ver. Aqui tem já um gráfico outro. E bom, vamos por retorno aqui. Então, o Risa Terrax distribuiu R$ 1,10 por cota referente ao mês de novembro, equivalente a um dividend yield de 1,28. A cota mercado secundário variou de R$ 89,00 para R$ 86, um retorno bruto negativo de 3%. Hoje a gente viu que está até menos que R$ 86,00, está 84, e já chegou a preços bem menores. Então, aqui a gente tem o resultado, a DRE do fundo. Quando a gente pega aqui, eles não colocaram dezembro, tá? Eles colocaram só 2024. Então, o resultado R$ 11,12 por cota. Eles distribuíram 1,10 para a gente ver aqui quanto que teve de resultado. Rendimento distribuído por cota por ano. Vamos fazer, eu tenho aqui separado do mês passado, e o acumulado de 2024 tinha sido 10,5. Então, 10,5 menos 11,12 dá ali 1,7, né? Vamos ver aqui.
11 menos 10 e 5. R$1,07 de resultado. Se ele entregou 1,10, ele usou 3 centavos aí de reserva esse mês. Tá? Acabou distribuindo mais do que teve de resultado. Então, distribuição, vamos ver se aqui tem, aliás, saldo de resultado acumulado. Ainda tem R$2,55, então ainda é um baita resultado acumulado aí, tem bastante gordura aí para estar distribuindo. Performance do semestre, aqui tá a receita por cada fazenda, bacana. Aqui a performance, né, comparado com o CDI. Aqui esse gráfico do Terrax está muito retilíneo, deve ser cota patrimonial aqui. Tô achando estranho, tá muito retilíneo esse gráfico. Eles deviam especificar melhor, né, porque tá duvidoso. Resumo, então, dezembro, aqui aparentemente eles colocaram assim, dezembro, cotas. Então, rendimento 1,10, dividendo 1,28%. Ah, não, o resultado não colocaram, né? Só o dividendo entregue, então, de 1,10. Bacana. Comentários da gestão. Na estratégia de Land Equity, o fundo ainda detém a fazenda Clarão da Lua, com cerca de 5 mil hectares úteis, e o primeiro grupo do São Francisco com aproximadamente 4 mil hectares úteis. A gestão está ativamente buscando compradores para ambas as propriedades, visando a obtenção de ganho de capital e aumento dos dividendos. Então, duas fazendas aí naquela estratégia de compra de fazenda e venda, né, com valorização, né, duas fazendas aí que estão no período de venda, né, então já nessa estratégia mais final para gerar lucro. Apesar das recentes altas da Selic, atualmente a 12,25%, agora a gente já está falando de 13,25%, né, está desatualizado aqui o relatório. As operações de sale e leaseback to buy to lease continuam atrativas, com taxas médias alocadas de 15,24%. O que isso significa, pessoal? Se a taxa de juros subir esse ano para 15%, esse fundo meio que vai ter um spread médio zero, né? Porque a gente vai estar falando de uma taxa de juros em 15, 15,5%, e o fundo aqui com taxas médias de 15,24%, que valeria mais a pena colocar numa renda fixa ou aqui no RZTR. Claro, né? A cotação a mercado tá descontado. Não é à toa que a gente está falando em PVP de 0,86, porque conforme a taxa de juros for subindo, a expectativa for subindo, o fundo vai tendo um desconto, né? Estamos falando de um PVP de 0,86 e isso acaba trazendo um spread maior. A alocação é de 15,5%, mas a gente já está falando aí de um desconto de 14%, então uma alocação com preço negociado a mercado já está bem maior. Né? Se a expectativa aumentar, a taxa de juros, vai ter um ainda maior desconto aí do RZTR, talvez abaixando para R$80, 78 de novo, nas mínimas. Histórico de rendimentos e projeções, aqui a gente tem o guidance de R$1 a 1,10. Diminuiu esse guidance por conta, né? Vamos ver se ele avisou aqui. A gestão revisou o guidance da projeção de rendimentos devido à não concretização da venda da fazenda Clarão da Lua neste mês. Eles estavam prevendo que iam vender essa fazenda, não venderam, né? Parece que foi adiado, então diminuiria o guidance. O ativo vinculado à tese de Land Equity estava em tratativas avançadas com o grupo interessado, mas por razões comerciais a transação foi postergada. Então, por isso aí diminuir o guidance. Inclusive, estavam entregando 1,10, né? 1,15, em dezembro entregaram 1,10. Aqui é o portfólio, né? Então, buy to lease 30%, sale e leaseback 51%, land equity 16%. Nas estratégias de sale, leaseback, buy to lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendamento possui uma opção de compra do ativo. Né? Aqui fala dos principais riscos, retorno, explica um pouco as estratégias. Né? Bom, no último vídeo a gente já deu uma geral sobre essas estratégias. Então, aqui dá para ir um pouco mais rápido. Aqui questão de risco, potencial retorno, categorias, vamos dar para a gente pular. Vamos ver. Disclaimer. Aqui tem as fazendas, né?
pode ver que nessa coluna de operação de arrendamento, opção de compra, sim, 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 sim. A maioria tem opção de compra, tem aqui a Vanderlândia em Tocantins, que não tem, quando a gente vê, land equity, né? Então não é estratégia de arrendamento, mas sim compra e venda com lucro. Por isso que não tem recompra, né? Claro. Então aqui também não tem opção de recompra, porque é land equity. Enfim, tem essas duas aqui só que não são, inclusive estão em processo de venda, né? Provavelmente são as duas que eles comentaram no relatório. Todas as outras têm opção de compra, ou seja, tem um contrato, né, uma taxa arrendada. Então a gente pode ver que as taxas 11,8%, tem taxa de 19%, fica contratado até um certo vencimento. Nesse vencimento, o proprietário, né, tem a opção de comprar de volta para um preço fixado lá atrás, né? Então, bem interessante essa estratégia. Acaba tendo uma característica de fundo de papel, né? Porque contrata uma taxa e não ganha pela valorização. Bom, aqui a Fazenda Santa Clara é uma propriedade de grande parte localizada na Serra do Quilombo, região consolidada na produção de grãos e fibras do sul do Piauí. A fazenda teve sua área de produção consolidada em 2026. Bom, aqui mais um. Acho que agora comentar sobre fazenda por fazenda. Então, comentário dos ativos. Interessante mesmo. Quem tiver mais tempo, queira ver com cuidado, vale bastante a pena. Indo aqui pro resumo, então vamos pegar o RZTR, só para a gente ver se escapou alguma coisa. Aqui. Vou dar uma atualizada aqui, eu acho que não está atualizada aqui as datas. Tá? Vou pegar aqui 23/1. Então, distribuição 1.5, reserva 2.55. Teve um resultado de 1.05 também, né? Alavancagem, na verdade aqui tá estranho, eles não especificaram a distribuição, nem o rendimento. Deixa eu ver se salva atualiza. Inclusive eu nem tinha colocado, né, de questão de resultado de distribuição, só o acumulado, porque aqui não tinha ficado claro. Mas a gente viu que o resultado foi 1.07, distribuição 1.05. Nível de alavancagem 0%, o guidance entre 1 e 1,10, vacância 0, tá? Deixa eu até ver aqui, eu acho que vamos ver. O último relatório gerencial foi 17/2, eu tô com o relatório de 28/1. Uhum, tá certo. Bom, depois eu vou dar uma revisada. Mas vamos lá para o preço teto. Aqui a gente tem renda anualizada. Vamos pegar o guidance mínimo de R$1. Spread fundo de papel, com a característica de papel, mas fundo de fazenda aí. Tem estrutura de land equity. Enfim, fundo interessante, tá? Fundo bastante interessante. Vou deixar aí o spread 0.025. Renda analisada de R$1. E a gente tem um preço teto bem alto, né, de 116, claro, tem a característica aí de ser um pouco de papel, então vamos até ver aqui, fazer esse cálculo por aqui. Então, opa, deixa eu tirar aqui. Não sei o que bugou tudo. Aí, vamos ver se a gente consegue chegar num preço mais condizente com o que está sendo negociado. Se a gente pega aqui como fundo de papel, a gente precisa do VP, então a gente vai lá no Status Invest, VP de 97,92. Então, 97,92. Retorno, a gente viu que anualizado dava
15% ali, mais ou menos. Só que é uma taxa pré-fixada, né? Então, deixa eu pensar aqui. Lá estava 15%, então vou colocar aqui 16%, por conta, né? Claro, vai ser uma taxa até maior, porque a cotação ao mercado já diminuiu, eles colocaram a taxa de aquisição. Vou tirar a taxa de inflação, vou colocar a taxa de administração. E aí a gente tem um preço teto de papel de R$ 93, que mais ou menos está fazendo esse cálculo como se fosse fundo de papel, pegando uma taxa de aquisição que eles colocaram de 15,4%, se não me engano. Ali não é 16, tá? Mas eu estou colocando 16 porque o fundo já está sendo negociado a um PVP de 0,86, então essa taxa que a gente está pegando já está até maior. Então, preço aí de 93, quando a gente vê, está sendo negociado a R$ 84, então ainda assim representa um, um bom preço. Por que eu calculei com preço como se fosse fundo de papel? Porque a maioria da estratégia ali tem essa característica de ser pré-fixado, tá? Não tem valorização, não tem correção pelo IPCA das terras, porque eles não vendem com valorização. Então, ainda assim, a gente consegue ver um desconto. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas pessoalmente eu acho bastante interessante para estar diversificando a carteira com o fundo que tem um histórico bom, não teve nenhum problema até agora e está entregando bons rendimentos. Bom, pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.